Eu estou notando que tem muita mulher aqui, hein? Cadê os homens da casa? É interessante isso, porque isso é em geral, né? Você abre um trabalho, tem 8 mulheres, 2 homens. Eu acho que é por isso que as mulheres estão mandando até em casa agora, né? É a nossa hora. Gente, a gente sempre começa agradecendo ao alto pela ajuda, pelo amparo, pela oportunidade de trocar experiências, de trocar informações, principalmente. A Hebe falou uma coisa aí, mas é mentira. Não sei tudo isso, tá? Como eu estudo para trazer, vocês também têm que estudar para conhecer, tá? E outra, esse assunto, o homem setenário, que ali está escrito no nosso programação, setenário, a gente estava conversando, falou assim, o pessoal deve pensar, que será que é isso, né? Setenário, simplesmente a palavra, fica meio solta, né? E aí nem todo mundo tem uma ideia do que será que tem atrás dessa palavra setenário, né? Na verdade, você tem que botar uma outra na frente, o homem setenário. E é um assunto interessantíssimo e vasto, complexo, até difícil, porque ele está no âmbito do imaginário. A gente não tem uma facilidade de enxergar isto normalmente. E a gente tem que conhecê-lo muito bem, ou o máximo possível na teoria, para que você possa fazer uma ideia, imaginar alguma coisa, para você visualizar esses 7 corpos do homem. Portanto, aí está a palavra setenário. Somos, sim, um aglomerado de corpos sutis, portanto, a gente não percebe com facilidade, e aí que somos chamados, então, de setenários. E é importante que a gente conheça, porque eles têm muita importância na nossa vida, no nosso dia a dia. Tem uma influência muito grande. E se a gente não conhecer esse assunto, que é, entre aspas, aí, completamente fica no nosso campo de visualização, você não tem como, na sua realidade, perceber que isso pode ser alguma coisa daqueles corpos, entendeu? Você não faz esse link. Então, você precisa entender, na teoria, pelo menos ter uma noção, né, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, dar uma noção para vocês, porque o assunto é vastíssimo, não dá para falar tudo em 1 hora e pouco, tá? E aí, esse assunto dos 7 corpos, nós temos, então, quais são? Logicamente, começando de baixo para cima, né? O primeiro corpo, que é... Eu estou no meio aqui, na frente? É o nosso corpo físico, tá? Depois nós temos o duplo etérico, ou também chamado de corpo etérico. Nós temos o astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico, ou budi. Às vezes essa palavra é até nova para muita gente, nunca ouviu. E propriamente o Atma, que é considerado o espírito imortal. Esses são os 7 que a gente conhece hoje, mas não foi sempre assim. A história foi chegando neste ponto. E preste atenção que nós temos sempre o primeiro, o físico, e o último, aqui de nome Atma, ou leia espírito. Então, sempre esses 2 vocês vão encontrar em qualquer tipo de evolução que haja durante a história aí, tá? Ou seja, o começo e o fim, o primeiro e o 7º são sempre os mesmos. Mas o Kardec, na época dele, ele classificou o homem espírito como corpo físico, perispírito e espírito. Ele colocou apenas os 3, né? Observando novamente que o primeiro e o último continuam sempre presentes. E o Kardec, então, objetivando melhor entendimento dessa seriação energética, ele colocou... como assim? Não está dando para ver direito? Aqui está cortando? Que interessante, não gostei. Vai estar assim o tempo todo, cortando? Acho que o próximo vai melhorar, acredito. Bom, enfim, ele, para facilitar então o entendimento dessa seriação energética do homem, ou seja, os corpos energéticos, ele então resumiu esse assunto de uma forma a facilitar o entendimento, a compreensão, e preferiu chamar de perispírito, tudo aquilo que está interposto entre o corpo físico e o espírito. Então você imagina que o recheio do sanduíche, corpo físico e espírito, o Kardec chamou de perispírito. Tá. Então, ele deu aí nos fez conhecer como 3 corpos a seriação do homem. Aí vem André Luiz já
mais recentemente, né? Embora não tanto, mas em relação a Kardec, ele já vem falar que, olha, eu conheço mais coisa, consigo perceber mais coisa nesse sanduíche aí, nesse recheio, entre o espírito e o corpo físico. Esse perispírito de Kardec já está se facetando, já estamos conhecendo mais elementos aí no meio. E aí ele fala assim, temos então o duplo etérico aparecendo agora, tá? O corpo espiritual ou astral, ou perispírito ou psicossoma. Começa a ter atenção nessa nomenclatura. Olha quantos nomes para uma coisa só. E aparece o nome perispírito aí no terceiro, que o Kardec chamou todo esse conjunto de um só. E aqui o André Luiz chama o terceiro corpo de perispírito. Então, vocês precisam prestar atenção nessas sequências, porque um autor, um estudioso fala uma coisa, o outro fala outra, mas você sabendo que os nomes mudam, você tem que saber, aqui ele está se referindo a tal coisa, entendeu? Porque se você não tiver essa noção, você fala, nossa, o que é isso agora? O que será que está falando? E aí a gente se perde, porque as nomenclaturas mudam. E no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Então, olha só, entra aqui para André Luiz. Entre corpo físico e espírito, ele já dividiu, então. Conseguimos entender o duplo, o corpo espiritual e o mental. Observe, não sei se dá para ver as setinhas pretas. Aqui, ó. Saindo do corpo mental, tem 3 setinhas. Perceberam? Porque aqui estão os 7 que nós conhecemos hoje. Mas o André Luiz ainda não tinha percebido que dentro do corpo mental poderia se facetar ainda mais. E por que será que tem que ficar dividindo tanto? Porque conforme a gente vai evoluindo e compreendendo que cada corpo tem uma função, é melhor a gente dividir para poder compreender melhor. Didaticamente fica mais fácil para a gente compreender, certo? E vamos falar aqui uma palavrinha legal, tem um imbróglio muito grande aqui no meio. Tem muita coisa a aprender, tem muita coisa a descobrir. Por isso que eu disse que aqui nós estamos tendo noções, porque não dá mesmo para ver tudo. Olha aí esse desenho. Enquanto Kardec, nesse retângulozinho aqui, ó, chamava tudo de perispírito, vem o André Luiz e separa as mesmas estruturas, mas separa para poder ser estudado separadamente. E aqui no corpo mental, ainda a gente vai ver que quando nós estamos mais recentemente com as informações mais atuais, nós vamos ver que aqui ainda é mais dividido ainda, certo? Para chegar no 7. Então o Kardec fala em 3, o André Luiz fala em 5. E atualmente nós estamos sabendo que temos aí 7 corpos interdependentes, vibrando em dimensões espaciais diferentes, onde as propriedades, funções e manifestações são distintas. Daí a necessidade do estudo separadamente, para se compreender melhor. E são eles, então, agora sim, corpo físico, corpo etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átimo. Aqui os 3, aqui não sei se consegue ver aqui, por conta da cor, são os 3 que o André Luiz colocou tudo no corpo mental. Olha, observem como tem uma evolução e é importante que a gente saiba. Assim sendo, nós temos o ser eterno composto de 7 corpos, animando a sua personalidade encarnada, ou seja, animando você hoje aqui, tá? Então, faz aí 7 vezes o número de pessoas que tem aqui, imagine quantos corpos está por aqui interpenetrado. Somos muitos, sem contar os espíritos que estão atrás da gente. É outra turma, essa é outra história, né? Mas todo mundo tem, não pense que não, porque tem. Inclusive eu, claro. Mais que todo mundo, talvez, porque do jeito que eu sou, né, é bem agitada. Olha, então hoje nós vamos pensar nessa historinha aí, 7. Vamos partir do que a gente tem hoje. E aí, para ainda dividir um pouquinho mais, para compreendermos, nós temos então o quaternário, que são os 4 corpos inferiores, que é o físico, o etérico, o astral e o mental inferior. São considerados quaternários. Esses fazem parte do que você é hoje. Eles são a sua cara de hoje. Esse é o imutável, esse é o mutável. Esse é aquele que você chega com as suas cargas emocionais, seus problemas kármicos, e você vem nesta situação agora de encarnado para tentar resolver alguma coisa, certo? Porque vai resolver e vai mudar.
você vai se transformar. Lembra de uma historinha de reforma íntima? Ah, pois é isso aí. Nessa historinha da reforma íntima, nós vamos mudar a nossa personalidade de hoje, com alguns defeitos, para tentar fazer com que se tornem virtudes. Então, aqui é quando a gente está aqui, trabalhando com esses 4 corpos e com eles nos modificando para melhor. Em compensação, o ternário, que são os 3 superiores, o mental superior, o búdico e o Atman, são você eternamente. Esses te qualificam como ser imortal. Isso aqui você leva e traz sempre, tá? É você, sempre. Melhorou aqui, passa para cá, tá? Continua. Por quê? Porque a gente, quando aprende alguma lição legal, a gente não vai desaprender. Aquilo soma, não é? Então, toda vez que você vem com as personalidades de hoje, e você tem lá o seu jeitão, às vezes eu até chamo assim, o seu jeitão estúpido de ser, porque a gente às vezes é muito bobo e insiste num jeito chato, num jeito estranho de levar a vida, de considerar as pessoas, e não muda. Então, aqui é que você tem que mudar. Mudou, você mudou mesmo. Parou, acabou, não vai mais voltar a ser o antigo ser estranho, não é? Então, aqui você vai sempre ir e vir com as suas qualidades já adquiridas. É você o ser imortal, você o espírito melhorado. Então, aqui é quando você já está nessa ascensão, vamos dizer. Então, didaticamente, para poder entender, tá? É mais ou menos isso aqui. Mas vamos ver agora o que tem cada um, qual a tarefa de cada um desses corpos. O que, aliás, também eu vou dar uma lida para vocês só entenderem, porque isso aqui a gente encontra na literatura espírita, e mais detalhados, e você não precisa decorar. Você vai lá e olha, e observa, e lê, e aquilo que te interessar no momento, você vai lá e busca. Por isso que a gente vai... Por que eu quero somente dar uma lidinha? Porque eu acho que lá no final da aula de hoje a gente vai ter um link melhor com o trabalho espiritual. E é isso que interessa mais. Mas para você entender o link, você tem que entender isso, tá? Bom, então corpo físico, não tenha dúvida, todo mundo sabe, né? Mas o que é o corpo físico hoje, nessa seriação? Ó, suporte material do espírito encarnado. Meio de que ele dispõe para atuar na matéria. Tranquilo, dá para entender bem. Nele, no corpo físico, somatizam-se os impulsos desarmônicos, oriundos dos demais corpos, dessa seriação, né, dos demais níveis ou subníveis da nossa consciência, em forma de doenças, desajustes ou desarmonias. Ou seja, é aqui que a encrenca acontece para você ter a oportunidade de melhorar, né, de enfrentar, de crescer, de evoluir, de amadurecer. Tá? Esse caminhãozinho aqui, que você, espírito, está dirigindo, tem todas essas possibilidades de melhora. Ninguém nasce para ser infeliz. Ninguém. Deus não chega para você e fala assim, como você chama? Maria Helena. Como? Maria Helena. Maria Helena, você vai ter uma oportunidade de reencarnar, mas você vai se danar. Só sofrer. Entendeu? Deus não faz isso com ninguém. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, Maria Helena sofre disso, daquilo outro. Ok. Maria Helena, você está tendo uma oportunidade de dirigir o seu carro físico com esse espírito que tem uma idade milenar. Aprenda tudo o que é possível para você se melhorar hoje, porque Deus está te dando essa oportunidade. E se Ele te dá, Ele confia em você. Ele sabe que você pode vencer e sair daqui com sucesso dessa encarnação. Tá? Esse é o objetivo quando Deus fala assim, vai lá que é a tua vez, é a tua hora. Ainda por cima te dá um anjo de guarda para te ajudar. Tá? Agora aí você fecha os ouvidos, foca um jeito de ser na vida que te dificulta tudo e põe a culpa no Pai. A minha vida não dá. Então, gente, acorda. Certo? Nós temos... Oi, bem? Ou no diabo. É porque a culpa é do outro, é mais fácil, né? A culpa do outro é sempre mais fácil. Bom, então assim, esse corpo físico é o carro-chefe de toda a nossa encarnação. É com ele que nós vamos trabalhar, andar, crescer.
Aí nós temos o duplo, que é o segundo, tá? Ali, ó, o desenhinho ali, o segundo. Corpo da vitalidade, sede dos chakras, distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico, ou seja, dá energia para você viver, levantar, vir aqui, levantar e trabalhar, fazer o que você tiver que fazer. É o posto de combustível do nosso físico, é o segundo corpinho que está bem próximo dele, por isso que está próximo, porque precisa ter uma ligação muito, muito franca, direta, porque a energia vem dele. Então, o mantenedor energético é usina de energia, produção de ectoplasma, desaparece com a morte do corpo físico. Então, o segundo corpo, quando o primeiro padece, quando o primeiro falece, o segundo vai junto. Por quê? Porque se ele existe para dar energia para o corpo físico, se o corpo físico não está mais existindo, não tem necessidade dele existir também. Então, os dois desaparecem quando desencarne. Aí você fica com aquele terceiro ali, né? Que é o astral. Tá vendo? Esses dois aqui, quando o ser desencarna, sai de cena. O primeiro corpo seu de desencarnado é o corpo astral. Aliás, este é o nosso corpo também quando você dorme e vai passear lá do outro lado, né? Esses dois ficam sempre juntinhos aqui, né? Um mantendo a energia do outro mesmo dormindo, e você sai em corpo astral. Então, desencarnou? Primeiro corpo seu é o astral. Você está encarnado? Quando você está no campo astral ou no plano astral, você está em corpo astral. Não é fácil de ligar uma coisa com a outra? Tranquilo. Bom, então esse é o nosso grande mantenedor. Essa história aqui, ó, sede dos chakras, a gente vai ver a semana que vem, tá? Porque cada corpo desse, gente, dá uma aula inteira. Por isso que eu estou dando umas pinceladinhas. O terceiro, que é o corpo astral, então ele é o corpo da sensibilidade em geral. Aí está nosso instinto, nossos medos, nossas emoções passionais animalizadas, grosseiras. Este é o corpo onde deve ser combatido as paixões, os sentimentos negativos, depressivos, problemas emocionais. Ele também é chamado de corpo emocional. Ele é o MOB, modelo organizador biológico. Isso aqui é o corpo que registra tudo aquilo que a gente apronta aqui. Fica registrado nele. Quando não registra nele, registra nos superiores, desce para ele mandar para o físico para você resolver, certo? Porque a decência é assim. O corpo mais prejudicado na nossa vida, dependendo daquilo que você escolhe e que é atributo desse corpo, escolhe assim mal, vamos dizer, e que é atributo desse corpo, tem que ser resolvido, vai descendo dele para o inferior, mais inferior, até chegar no físico, que é onde a gente consegue resolver tudo. Então, esse corpo fica marcado muito. Quer ver um exemplo de como fica marcado? E por que eu falei de escolha? Por exemplo, você tem uma tendência ao álcool. E aí você tem esse vício durante muitos anos. Você vai prejudicar o seu corpo físico, não vai? Geralmente, o fígado é o que mais sofre. Esse MOB, o modelo organizador biológico, vem uma receita marcada com algum problema hepático lá na sua próxima encarnação. A sua receita está aqui, ó. Aí você nasce, nunca bebeu, mas tem problema no fígado. Entendeu? Não pode nem passar perto. Por quê? Porque ali tem um grande problema que você escolheu ter. Não é? Você escolheu ter. Por quê? Porque você escolheu ter o vício do álcool. Ah, mas fulano me faz... Gente, não interessa. Os motivos que te levam a ter o vício são motivos totalmente diferentes e que você pode resolver de outro jeito. Por que você não pega o seu vício e fala assim, padre, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. Casa espírita, me ajuda, eu estou vendo que eu estou tendendo a ter mais vício nesse sentido, me ajuda. Não, você pega e fala assim, ai, garrafa, me ajuda a esquecer. Você escolheu, então, são escolhas. Então, vai ficar marcado de alguma forma, tá? E essa é, por isso que a gente chama aqui, ó. Isso é um exemplo, tem milhares, né? De coisas que a gente fere o nosso físico por escolha e que isso vai ter consequências, certamente sempre terá. Então, tá ali, ó, o terceiro corpo. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa legal. Tá vendo aqui, ó? Os três primeiros não tem mesmo a mesma carinha? Você consegue observar ali que eles têm uma conformação humana, né? Os três primeiros. Isso aqui é porque os três são muito ligados. Tudo que acontece com um, o outro tá recebendo também.
E interessante, porque assim, em corpo astral, se você está no seu sono físico, alguém te reconhece. Porque você tem a cara do seu corpo físico aqui, nessa situação. Se você, por exemplo, tem um vozinho que já faleceu há muito tempo, quando você encontra com ele em algum lugar, você reconhece, porque ele ainda permanece com a carinha daquela encarnação que ele teve. Isso não é sempre assim, isso ao longo da nossa vida, da nossa evolução, você pode modelar isso do jeito que você quiser. Mas vamos trazer para uma coisa mais de agora, né? Então, por conta disso, é mais fácil você ter os três meio parecidos com a nossa carinha de hoje, né? Por conta das nossas vivências de agora mesmo, do nosso sono, que a gente sai com a mesma carinha de agora, né? Você encontra pessoas que já morreram com as mesmas carinhas que você conheceu, até por isso que você reconhece, porque lembra, a partir daqui, ó, o mental inferior para cima já tem umas conformações aqui no desenho que lembram umas coisas muito imaginárias, né? Por isso que eu disse que é difícil e complexo. Você tem que imaginar isso. Então, assim, alguém falou, por que o mental inferior é esse ovo verdinho aqui? Olha, chegaram a essa conclusão por visões, vários médiums, um ou outro que tem mais sensibilidade, e foram chegando a essas figuras, para que a gente possa ter uma noção de quanto difícil é o que está atrás desses desenhos aí. É importante? Para você ter uma noção, sim. Mas, na verdade, a gente não tem muito acesso a esses corpos nos trabalhos. É muito difícil. A gente tem bastante acesso até o terceiro. Bastante. Conhece um pouquinho do que acontece com esse mental inferior. A partir daí, acabou. A gente não tem acesso nenhum. Porque não está na hora ainda da gente compreender isso. É muito difícil. Muito difícil. Quando você lê o Ramatiz, no livro Vozes de Aruanda, você vai ver o quanto ele fala de que a gente não chega nem perto das coisas que acontecem aí. Então, realmente, a gente tem que ter uma boa noção daquilo que a gente pode compreender hoje, né? Já ajuda no nosso trabalho. Tendo essa boa noção, quando você está dentro de um trabalho, o dirigente fala alguma coisa, você já consegue ter opa, já vi aquilo, já entendi, já sei o que ela está falando e tal, para você acompanhar. Porque na hora do trabalho, ninguém vai ficar explicando isso aqui, certo? Você já tem que estar com essa bagagem contigo, não é? Bom, vamos lá. Quarto, mental inferior ou concreto. Também tem essa nomenclatura de concreto. Aí está toda a parte da inteligência, mentalidade, reflexão, raciocínio, associação de ideias, percepção. É aqui que se gravam os vícios relacionados aos 5 sentidos, tá? O gozo, os prazeres mundanos, o apego à matéria. Você percebe como são facetados? Tem muita coisa. E aí você percebe assim, como que isso aí a gente pode entender alguma coisa no sentido de afetar esse corpo? Quer ver? Mentalização, inteligência. Imaginem o Hitler. Ele com as próprias mãos fez muito pouco, mas ele maquinou tudo. Ele conseguiu dominar, entendeu? Muita gente. Tudo na base da inteligência. Hoje a gente tem alguns chefes que manipulam muito bem as pessoas que trabalham com eles. É um vício apegado a esse mental inferior. Então, assim, você fere este corpo, você maltrata esse corpo utilizando o lado negativo dele. E isso tem consequências. Por exemplo, aí, tudo que está nesse psiquismo de vingança, maquinar coisas, passar a perna no outro através de algumas armadilhas, está tudo aqui, né? E isso tem consequências. Aí amanhã a pessoa nasce novamente com um problema de cognição, né? Estuda, não consegue gravar, estuda, não consegue um emprego em cima do estudo, tem problemas psíquicos. E hoje a gente vê muito disso, né? A gente percebe muito disso hoje. Bom, vamos seguindo aqui, senão não vai dar tempo de vocês perceberem tudo que eu quero lá no fim. Aí vamos lá para aquele mais abstrato ainda, mais difícil da gente ter acesso, muito difícil. Reside aí a vontade, a força, a imaginação, determinação. É neste nível que tem de serem combatidos o orgulho, o egoísmo, os vícios da busca do poder, do apego, do mando, da liderança. Aqui também o Hitler deve ter tido tudo, entendeu? Porque esse apego da liderança, isso é muito complicado. Você carrega muita gente contigo. Se isso aqui for para um lado negativo, gente, é um comprometimento muito intenso para outras vidas. Então, cada um desses corpos trazendo
trazendo essas características todas. Você imagina tudo isso na gente, tudo isso interpenetrado e com possibilidades de você utilizar esses atributos de todos os corpos. Você pode fazer, você pode escolher os atributos todos que eles te dão, que eles te oferecem, para montar o quê? O seu jeito de ser hoje, a sua personalidade hoje. Então, a gente está enfiado nisso aqui até aqui, ó. Não tem como escapar. Por isso que é bom conhecer o que a gente traz conosco. E muitas vezes esses sentimentos, tudo isso aí, eles formam vamos falar, um imbróglio dentro da gente. Eu gosto dessa palavra, é gostosa de falar. e isso, às vezes, a gente não consegue se entender, não é? E aí lá a gente lembra que muito tempo atrás um filósofo falou, conheça-te a ti mesmo. É importante. A doutrina espírita dá essa chance para a gente. Porque ela traz, na moral do Cristo, que é o Evangelho, ali te coloca diante de tantas coisas que você pode introjetar e falar, puxa, olha isso, eu preciso mudar isso. E vai sozinho às vezes. Ah, não consegue sozinho? Não, a Casa Espírita tem os cursos, oferece trabalhos, onde você tem aí uma gama imensa de situações que você pode se colocar e entender, e crescer. Então não dá para falar assim, não evoluí porque não tive oportunidade. Entendeu? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Bom, e o sexto, que é o búdico, é o nosso banco de dados. É a nossa CPU, né, Hebe? Que a Hebe costuma falar. É a nossa CPU. É a consciência, o banco de dados da consciência, núcleo da consciência. É onde está gravado os bilhões de anos da nossa evolução. Aí você fala assim, então quando alguém fala para mim assim, olha, somos depositários de nossas anteriores reencarnações. Mas aonde que fica isso? Onde que está guardado isso em mim? Eu não lembro de nada, não é? Nesse corpo aí. Então tudo está guardado aí. A sua história está guardada aí. Só sai daí quando for necessário, vai tendo decêncio e chega lá no corpo físico para você arrumar alguma coisa. Só que nós não temos acesso. E outra coisa, aí só fica guardado, na verdade, aquilo que você já acertou. Tá? O seu lado sublimado, vamos falar. Quando você consegue superar um vício ou algum tipo de vida que você levava, você entende, renova, melhora e não quer mais saber de ter aquele tipo de vida, melhorou e nunca mais vai voltar a ter aquelas experiências tristes. Então você venceu, vai sendo sublimada essa experiência e você não precisa mais tê-la novamente, não precisa passar mais por ela, você já passou, já teve a oportunidade e já cresceu. Somente vamos ter novas experiências quando necessitamos, não é? Não vai se vivendo novamente uma coisa que já se viveu, já se acertou, vamos falar, já se resolveu. Então, não tem necessidade de refazer uma coisa que já está feita, né? E é aqui, então, que nós temos todas as nossas histórias, estão todas gravadas no corpo búdico. E o átomo, que é a própria essência, né, que é a centelha divina, que é a mônada ou a semente pulsante da vida, o eu cósmico, o espírito em si. Então, mais uma vez, lembrando que o espírito e o físico, as extremidades, o que na verdade nós temos que conhecer é o conteúdo, é o que está dentro disso, que o Kardec chamou de perispírito, e nós sabemos que aí facetados estão variadas séries energéticas do homem, que tem muitas funções e que seria interessante a gente conhecer um pouquinho. Por quê? Por que a gente tem que conhecer isso, gente? Por que nós temos que saber um pouco sobre isso? Porque esse agregado humano, esse conjunto de corpos que a gente tem, ele é a somatória de corpos sutis que permitem ao espírito ter a sua experiência na carne, não é? Esse conjunto que nós percebemos aí, que a gente acabou de ver, ele é a somatória desses corpos que faz com que você possa ter a sua experiência agora, ou seja, é você vivendo o aqui e o agora. Agregado humano, que é esse conjunto, é de estruturas que dá suporte às manifestações do espírito. O espírito vai se manifestar nesse corpo, através do corpo físico, através de todos esses corpos que estão entre o espírito e o corpo físico. É você vivendo aqui e agora com todo este conjunto de corpos. Portanto, este agregado, este conjunto, não é o espírito, dado que o espírito se utiliza deste conjunto ou do agregado para
se manifestar no plano físico em que você atua. Você é esse conjunto de corpos atuando aqui e agora. Todos somos setenários. É a individualidade. A individualidade é o espírito. A individualidade é aquela que não muda, é aquela que é eterna, tá? E o espírito é que move o agregado e não o contrário, certo? O espírito move todo aquele conjunto de corpos sutis que se manifesta lá no primeiro, no corpo físico. Não é o agregado que move o espírito. Entenderam? Eu espero que vocês entendam, porque isso é mesmo meio embrolhado. Ó, o agregado humano, ou seja, você atua no plano físico, manifestando-se através da sua personalidade de hoje, a sua consciência encarnada. Então, esse agregado todo está manifestando na sua personalidade de agora, nessa sua vida. No plano astral, manifestam-se através das personalidades antigas ou atuais. Por quê? Porque se você é um conjunto de reencarnações, você tem vivências, você tem história, você tem várias personalidades que você viveu em tantas oportunidades diferentes, não é? Este conjunto de personalidades antigas ou atuais, elas estão vivas ainda, pertencem a nós. Não dá para separá-las da gente. Faz parte da nossa história. Então, aonde você está, você é uma somatória de personalidades suas mesmo. Então, essas personalidades, elas vivem em nós, nos pertencem. E o estudo desse agregado é muito importante, porque quando a gente fala de personalidade, é aí que eu quero fazer o link, que eu quero trazer toda essa história dos corpos para vocês entenderem o que é estar com um assistido na sua frente aqui numa entrevista, olhar para esse indivíduo e entender a história dele. Não é simplesmente falar onde você mora, como você chama, qual a sua idade, e escrever lá, fim. Não é. Você pode vir na casa espírita, aquelas perguntinhas básicas que tem ali, mas atrás daquilo tem muita coisa que você vai captando para fazer um todo, ter entre aspas, vamos falar uma palavra assim, um diagnóstico daquele momento, para poder encaminhar para o tratamento. Entendeu? É para isso que a gente está aqui. Para vocês compreenderem o que é trabalhar dentro de uma câmara mediúnica. Para poder botar em prática uma teoria que a gente está passando agora. Então, isso é muito importante. O estudo desse agregado, desse conjunto, e das personalidades múltiplas, porque somos muitas vezes vividas, né? Não temos muitas vidas, temos muitas histórias. Se a gente lembrar, você já pensou? A gente fala, cada um tinha um livrão, assim, né? para passar, né? Mas, então esse conjunto, esse estudo do agregado e das personalidades múltiplas e sua terapêutica está perfeitamente de acordo com a proposta kardeciana, conforme é apresentado no Livro dos Médiuns, capítulo 1, na segunda parte, onde trata da ação dos espíritos sobre a matéria, quando diz, olha só, somente faremos notar que no conhecimento do perispírito, lá do Kardec, lembra? Daquele conjunto, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. É aí que a gente entra como trabalhador da casa espírita, tá? Na casa espírita, o conhecimento dessa teoria enriquece o nosso entendimento durante os trabalhos mediúnicos. Compreendemos o ser humano em suas tantas idas e vindas reencarnatórias, sentimentos, de atitudes, de vícios, manias, rejeições, tendências, defeitos morais, qualidades e virtudes de um assistido que se apresenta diante de nós em uma entrevista. Não é à toa que você está aqui aprendendo. Isso aqui, muitos de vocês já sentaram na cadeira do entrevistado, na frente de um entrevistador, não já? Então, esse entrevistador devia estar sabendo de muita coisa para poder olhar para você e te ajudar. Daqui a pouco vai estar o inverso. Vocês serão os entrevistadores e vão entrevistar pessoas. Preparemos-nos para isso, né? Através do estudo. Aliás, a gente estava comentando ali que o espírita está condenado ao estudo. Não dá para parar, gente. Não dá para parar. As variações de temas que vão se apresentando são imensas. E cada vez que você se aprofunda, você fica maravilhado, porque tem muita coisa, muita novidade, entre aspas, por conta do nosso aprendizado, entre aspas, ser novo, né? Porque você está se interessando, de repente, agora.
Mas mesmo que você já tenha algum tempo de estudo, você relê uma obra que você já leu um tempo atrás e fala, nossa, não tinha notado isso. Claro que não. Na época o seu conhecimento era assim, você lia também dentro desse parâmetro. Hoje o seu conhecimento aumentou, o seu olho também amplia o seu entendimento. Fica mais fácil de você perceber coisas que não via antes. Isso é sempre assim, né? Em qualquer área. Olha, aí compreendemos que somos todos depositários de nossa própria história e que essa nossa história vibra e vive dentro de nós, procurando sempre oportunidades de reconciliação conosco mesmo. Essa historinha aqui, essa nossa história vibra e vive dentro de nós, é que dá os embrólios todo. É aqui que o rolo começa, entendeu? Porque isso aqui é que faz com que a gente, às vezes, não se compreenda. Tem situações que a gente fala, não sei por que eu sou assim, não sei o que acontece comigo. E está aqui, nesse passado que vibra e vive dentro de nós, e você não tem conhecimento disso, você não tem o alcance de imaginar que, nossa, isso não é dessa vida, isso é de uma outra vida. Isso é porque talvez eu tenha tido algum problema parecido e agora está me achando novamente na mesma vibração e potencializa, e aí eu fico dessa forma. Quando que a gente tem essa noção? Quando a gente estuda um pouquinho. Não é? E aí você conhece, o seu conhecimento amplia e você fala, nossa, tem muita coisa aqui, preciso correr atrás, né? E aí a gente vai ver então, olha, essa história do sol lá fora fica tão claro aqui dentro, a gente não enxerga nada aqui também, uma pena. Ó, conhecendo as... tem que apagar a luz lá fora, ninguém tem um link com esse Deus aí que acende essa luz todo dia? Puxa vida, ó, conhecendo as estruturas de nosso agregado, então, conhecendo todos esses corpos sutis, todas as manifestações, como são as funções dessas estruturas, nós conseguimos ter uma ideia de como é a formação da personalidade do ser humano. A formação da personalidade. A gente não falou lá atrás que tudo isso rege a personalidade encarnada? De como você é hoje? Então, tudo isso aqui se juntando vai exatamente formar as personalidades. Eu vou tentar ver se vocês conseguem perceber melhor nesse quadro maior aqui. Esse quadro aí mostra os 7 corpos. E vocês percebam que esses 3 aqui, ó, são os que mais têm atributos ou elementos, e que é aqui, geralmente, que a nossa personalidade é formada. Nós reunimos elementos destes corpos e vamos mostrando o que somos hoje. Então vamos entender uma coisinha assim. Suponhamos que a gente chame esses corpos, que eles tenham alguns armários enormes, e que a gente chame de sentimento o armário do corpo aqui, do corpo astral. Tá vendo aqui o corpinho azul? Aqui, esse meu negocinho aqui está pifando também. Ó, o outro um armário grande aqui do nosso mental inferior que se chama inteligência. Um outro armário grande do mental superior que se chama vontade. Dentro desses armários, a gente tem um monte de gavetinha. Gavetinhas do bem, positivas, gavetinhas do ladinho mais terrível, negativas. E vocês têm acesso a escolhas dessas gavetinhas, né? Então vamos supor, dentro aqui do armário grande do nosso corpo astral, nós temos o sentimento, e aí ele tem o lado positivo, que ele oferece amor, gratidão, afeto, são as gavetinhas que você pode utilizar. Mas também ele tem do lado negativo as angústias, as mágoas. Aí nós temos ali no grande armário da inteligência, no armário do mental inferior, o lado positivo, nas gavetinhas nós temos a imaginação, a reflexão, o raciocínio, tá? Mas do lado negativo nós temos gavetinhas dos vícios, do prazer em excesso, e aí vai. A vontade, o grande armário da vontade lá no corpo mental superior, nós temos as gavetinhas da determinação, da fé positivas, mas também temos a gavetinha do desânimo, da preguiça, do comodismo. Então, tudo isso, a gente, em algum momento a gente usa. De vez em quando eu tenho muita preguiça de fazer tal coisa, não gosto, não faço. Então você está dando o quê? Uma ênfase a um lado nosso preguiçoso, tá? Mas se você for preguiçoso a ponto de sim, encostar em alguém e não trabalhar e pedir coisa e exigir coisas para que você tenha aquilo que você não merece porque não trabalha, não faz nada, isso é um extremo, não é? Então você está utilizando erradamente
um atributo desse corpo. Ah, mas ao mesmo tempo eu tenho muita gratidão por tanta coisa. A gente não dá para usar só um ou dois atributos. Nós usamos todos. O que é importante é a intensidade desse uso, não é? Se você tem uma escolha de um lado melhor desses corpos, desses atributos que estão dentro desses corpos, você vai utilizar melhor a sua vida, a sua caminhada. Agora, se você consegue só pegar o pior lado, vai ter consequências também. Então, esse conjunto faz parte das nossas escolhas da hora que você acorda até a noite. Então, quando você faz uma reforma íntima, você tenta mudar, você arrumou um armário ou você limpou a gaveta? Você arrumou a gavetinha do grande armário. Entendeu? Melhor seria se você trancasse as gavetinhas negativas e só utilizasse as outras. Mas também ninguém é santo aqui, eu sei que isso é impossível. Não dá. Mas vocês entendem que aqui é como se você escolhesse ser o que você quiser ser? E é assim. E é assim. Então a reforma íntima te fala assim, ó, você anda falando muito certas coisas aí, melhor ficar quieto. Aí você conhece um assunto legal de alguém, dá vontade de contar para alguém. Aí você fala, nossa senhora, não posso. Não posso, não, por que eu vou fazer isso? Não posso, não é assim, não funciona assim, não vou contar. Não vou contar, não quero saber, não tem nada a ver com a minha vida. Fecha. Você está fazendo o quê? Está dando um breque aí. Está reformando um lado seu que tinha o hábito de ficar mandando as coisas para o segundo, para o terceiro, para o quarto. A gente faz isso muitas vezes sem querer, por hábitos. E quando você nem reconhece que você está errado? Aí você nem vai mudar, você não sabe nem que você está errado. A reforma íntima te faz reconhecer, porque ela te coloca como um ser que entra dentro de você e você se enxerga, você se vê. E aí você fala, meu Deus, por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Quer ver uma coisa simples? Pavio curto. Hoje tem gente que nem pavio tem, né? Então, é assim, ó, você começa, alguém fala alguma coisa, já explode, já resolvo aqui mesmo, não levo nada para casa, bela porcaria que você está fazendo, porque não levo nada para casa significa que você explode, significa que a sua adrenalina entra no seu organismo com tudo, significa que você tem que dar conta dessa adrenalina, que você vai sobrecarregar todos os seus órgãos, o seu coração, significa que durante um período agindo dessa forma você vai ter doença. Quem que procurou isso? Pois é aí, se você compreende, isso me faz mal, tá? Quando eu escuto tal coisa, eu não aguento. Eu escuto, tenho que falar. Você fala, o outro vai embora na boa e você fica... Gente, que vantagem é essa? Então, perceber, escolha o melhor lado de você. Está aqui, está tudo ali à sua espera. Observem isso em vocês e tentem melhorar, tá? Isso aí é uma outra história, vamos passar para cá. Ó, as personalidades, olha lá, personalidade. Tentem enxergar vocês como essa personalidade. As personalidades trazem seus interesses complexos, sentimentos, aspirações e aptidões que a cada encarnação as compõem. Ou seja, a gente traz a somatória de tudo aquilo que a gente escolheu durante todas as vidas. E eu estou falando disso porque é isso que você vai tratar aqui dentro da casa espírita. Você não vai tratar o corpo mental inferior, você não vai tratar o corpo, você nem interessa tanto nessa hora. Você só tem que saber que eles existem e que neles estão muitas dessas escolhas. Está lá essa história. A teoria diz isso. Mas na hora que você vai tratar uma pessoa, você não fica, estou fazendo a entrevista, entendi, isso aqui está no corpo mental inferior. Não, isso está... Esquece. Não precisa ser tão aprofundado desse jeito. Nessa hora é até mais simples. Você pega o todo, mas você entende que, olha, tem coisa marcado lá. E quando você faz o tratamento mais simples e não resolve, aí você vai aprofundando. Isso daí deve estar lá no corpo mental inferior. Isso aí deve estar lá no astral. Isso aí deve estar... Aí a gente tenta fuçar um pouquinho para tentar chegar na origem da história. Às vezes a gente consegue. Agora, falar em personalidade é uma coisa maravilhosa. Porque a personalidade vive em nós, mesmo do passado. E aí a gente consegue trazê-las no trabalho e conversar com elas. É aí que eu quero chegar, esse link que eu quero fazer. Com todo esse imbróglio do passado no hoje. Tá? Aí você fala assim, como assim? A minha personalidade lá da minha última encarnação, você atende ela agora? O que vocês acham? Claro que sim. Sabe por quê? O dono está na minha frente.
você está trazendo a sua personalidade que está em conflito com você hoje. É sua, do passado, mas está conflitante hoje. A gente traz ela. E a gente reconhece, eu estou até adiantando algumas coisas que está aqui, a gente reconhece quando é de hoje, quando é do passado. Por algumas técnicas que a gente tem para isso. Vamos voltar aqui, senão vou me perder. É uma grande somatória, então, de experiências acumuladas e guardadas, essas personalidades, que podem ou não estar em paz entre si. É assim que a gente recebe os assistidos, muitas vezes, na nossa casa. Com uma insatisfação de uma coisa que ele não define. Não define porque não conhece, porque não lembra, porque não faz parte do passado de agora, da sua infância, da sua adolescência, do seu primeiro casamento, entendeu? Das suas coisas de hoje. Então faz parte do seu passado e de tantas outras vidas, e você não tem acesso. A gente aqui acaba tendo. Tem sim, consegue mentalizar essa história e chegar nela e trazer. Então, quando essas personalidades se desarmonizam, elas são projetadas para fora daquele agregado, percebe? Filhinha, você está com problema, vai se tratar, certo? Personalidade conflitante vai ter que se ajeitar, vai ter que se tratar para poder voltar para esse agregado em paz, né? Então, perturbam a atual existência por agirem contrariamente à realidade vivida pelo encarnado. E aí aquela coisa assim, eu não sei por que eu penso assim e chora. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo e chora. Depressão. Não é o quadro que a gente vê hoje? E por que isso acontece? Como é que um indivíduo vai viver bem se ele não tem os 7 corpinhos harmonizados? É como se você tivesse 7 cartas de baralho e você tenta encaixar uma atrás da outra e você percebe que uma está torta, a outra tem um feijãozinho ali no meio grudado nela, você tenta acoplar, fica um vazio, um vácuo ali no meio, não assenta uma sobre a outra. Você quer fazer com que elas se ajuntem e olha assim, tudo bonitinho, tudo retinho. Imagine os seus 7 corpos alinhadinhos, bonitinhos. Não, eles estão tudo brigando entre si. Eles em si não, mas as personalidades que se projetam deles. Então, não tem como a gente ter uma harmonização desses corpos se você não consertar aquilo que está atrapalhando. Quem que está atrapalhando? Exatamente as personalidades conflitantes do nosso passado, as rebeldes, que aprontaram pra caramba e que hoje ainda querem continuar aprontando, querem continuar mandando. Tem esse poder? Tem. Então o que a gente quer? A gente quer que todos fiquem alinhados. Tá? A gente quer uma harmonização, que você feche as suas cartas, os seus corpos, alinhe e realmente eles estejam em paz, né? Para isso a gente precisa muitas vezes de ajuda, de tratamento. Eu passei isso mais para vocês terem uma noção do que seria uma conflitante perturbando hoje, né? Aí, agora eu vou trazer um assunto, eu vou tentar ver se eu consigo passar de uma forma fácil. Até para a gente é difícil compreender, mas passar é mais difícil ainda. Vamos ver um pouquinho de personalidade psíquica, que é o quê? São elementos do nosso consciente e do inconsciente que formam essas personalidades que estão no âmbito aí da nossa mente, vamos falar. Bom, personalidades psíquicas são um conjunto de elementos psíquicos, as suas escolhas, lembra? Tudo aquilo que está naqueles corpos, todos aqueles atributos que você ao longo do tempo foi escolhendo, aqueles conjuntos dos elementos que se dissociam em algum momento, criando dificuldades. Então, são conjuntos de elementos psíquicos que se dissociam, ou seja, se separam ligeiramente da personalidade física desta de hoje, tá? E elas criam dificuldades. Conjuntos de elementos psíquicos escolhidos em outras vidas, que formaram personalidades lá da outra vida, que, de repente, criam dificuldades no hoje. Então, eles se separam ligeiramente da personalidade de hoje e fica tentando introduzir vontades no seu dia a dia, certo? Isso é muito comum, muito mais do que a gente pensa. E a gente nem imagina que isso está acontecendo. Vocês já ouviram aquela vozinha assim?
uma vozinha que faz assim, faz aquilo. Aí eu falo assim, estou obsediado. Tá, tô. Porque essa história, esse negócio não sai da minha cabeça. Às vezes não é. Às vezes é a personalidade sua mesmo, que está tentando fazer você... Você quer ver um exemplo legal? Eu sempre conto isso. Uma vez no tratamento, a gente tinha um colega que estava fazendo o tratamento e era uma pessoa ótima, boazinha, muito tranquila, mas ele fala, gente, mas eu tenho uma... Quando eu tenho uma situação que me deixa muito eufórico, eu tenho uma vontade de fazer uma coisa, mas eu não sou assim, eu não vou fazer. Ou seja, queria explodir, falar algumas coisas, virar a mesa, tinha vontade, mas não conseguia. Aí a gente abriu o caso, e o caso veio assim, esse banana, esse trouxa, eu falo para fazer tal coisa, mas não me escuta, não faz, eu estou cansado de falar, não sei por que age assim, bobamente, é um tonto, mas mandou brasa. Aí você fala, puxa, é um obsessor, né? Olha aí, por isso que ele tem vontade de ficar assim, de explodir e não consegue. Não era. Era a personalidade que era exatamente o oposto dessa. E que em algum momento durante a erraticidade desse indivíduo, morreu, foi para o outro lado, observou a vida que ele deu vazão a essas atitudes explosivas e que foi péssimo, porque ele angariou 1000 compromissos, machucou muita gente, e ele entendeu, falou, nossa, nunca mais quero ser assim, isso não é vida, não posso ser assim, se preparou para reencarnar de uma outra forma, e veio exatamente com tudo aquilo represado, quietinho, arrumadinho. Só que a personalidade do passado, ela continuava lá tentando atuar. E vira um conflito intenso dentro da pessoa. Entendeu? Porque ela é de um jeito, mas quer agir de outro. Ela é de um jeito, mas... Então fica aquele jogo. Gente, isso é terrível. Isso é terrível, não é? Então, não é obsessor. Percebeu? É você mesmo que está se atacando. Mas você não tem essa consciência muitas vezes. Se a gente se deixar levar, o obsessor aproveita. Não entendi bem. Se essa personalidade que não é obsediar, mas... Sim, é obsedia mesmo, é uma auto-obsessão. Sim, porque você acaba ficando negativo, você acaba tendo uma situação de risco e de repente acaba se associando a obsessores também. Entendeu? Mas eu estou tentando mostrar que existe uma coisa diferente do obsessor em si. Tá? E eu vou te falar uma coisa. Muitas casas espíritas, não é para gabar a nossa, não. Não é para gabar a nossa, não. Mas aqui a gente estuda isso. E algumas casas têm ainda aquele estudo mais tradicional. E não tem essa noção. Não tem essa noção. E trata essa personalidade como um obsessor. Entendeu? Ah, e daí? Olha, na verdade o tratamento é meio parecido, porque você vai cuidar dela, você vai tratar, então você vai tratar do obsessor ou você vai tratar da personalidade. Só que o obsessor vai seguir a vida dele quando ele estiver em paz e a personalidade volta para você bonitinha, arrumadinha, sendo uma daquelas cartinhas lá que vai ser encaixada bonitinha no conjunto. Entendeu a diferença? Eu li aquele outro, embaixo. Podendo permanecer ativas por tempo indeterminado, por dias, anos, meses, séculos, até que compreendam a necessidade de se integrarem definitivamente à individualidade eterna e o processo evolutivo. Ou seja, tem que tratar. Tem que resolver esses conjuntos de elementos psíquicos que estão em conflitos para que a gente possa ter um pouco de sossego na vida. É importante conhecer detalhes sobre estes corpos espirituais do homem, porque encontramos entre estes corpos, entre estas camadas escondidas em suas entranhas, estas personalidades que somos hoje e que fomos no passado. Está tudo guardado aqui dentro da gente. E aí, só para didaticamente a gente compreender, nós temos 2 tipos de diferentes personalidades que a gente chama. As subpersonalidades e as personalidades múltiplas. Não é complicado compreender isso. Personalidades múltiplas vidas, né? Tudo do ano do passado. E as sub é as que estão abaixo de nós hoje. São aquelas de um passado recente. Por exemplo, você teve lá um trauma com 5 anos de idade, ou você teve um trauma na sua adolescência, ou você teve um trauma aí quando você começou a trabalhar, alguma coisa assim, isso marca,
E toda vez que você passa por alguma coisa que lembra aquele momento, aquilo volta. E você revive. É que nem se eu falar para vocês assim, chupa limão agora. Chupa limão. Imagina você chupando limão. O que a sua glândula salivar vai na hora. Isso é o quê? Uma memória psíquica sua. Você sabe o que é chupar um limão, mas você não está chupando limão. Mas o seu organismo reage como se estivesse chupando limão. É a mesma coisa. Então você entra em algum assunto que te lembra aquele trauma, pum, pronto. Aquilo volta com a mesma intensidade. Mas você conhece, porque foi do passado de hoje. Né? Você fala, aquilo que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos, olha, até hoje. Então você conhece. E quando é das múltiplas? Você não conhece. Elas ficam perdidas dentro de você. E você é perdido mesmo para valer. Porque você não sabe de onde que vem tudo isso, né? Então, olha, são os corpos que, incomodados com as personalidades, que se utilizaram das gavetinhas que tem lá dentro, né? Por aqueles elementos que o corpo oferece, que projetam, arroja, bota para fora de si, ou seja, dos corpos, estas personalidades conflitantes e mal resolvidas. Filhinha, vai se tratar, pá! Bota para você, no hoje, conhecer essa situação e procurar ajuda, não é? Estas personalidades, então, trazem as memórias de experiências que o ser viveu em suas existências passadas, provocando hoje a reverberação energética negativa. Através da dissociação, ou seja, da separação temporária, porque te pertence, ninguém vai tirar nada, vai tratar e voltar lá, tá? Então, através da dissociação das memórias dos 3 corpos, de tudo aquilo que os 3 corpos te oferecem para poder montar a sua personalidade, os 3 mais utilizados, portanto, são aqueles que têm os hominhos todos lá, lembra? O astral e o mental inferior e o superior. Nós podemos acessar essas personalidades, os conteúdos que ali estão e tratá-las, percebem? Então, aqui, ó, os 3 corpinhos, onde mais oferecem atributos, elementos para a gente montar a nossa personalidade de hoje, de sempre, né? Entre eles, então, ficam as personalidades que mais estão conflitantes ou que teve problemáticas no passado. E eles falam assim, olha, aqui só fica gente do bem, vai se tratar, pau, vai embora, volta melhor. Volta arrumadinho para poder acoplar direitinho. Por isso que a gente vai e volta tantas vezes, viu? A gente vai e volta com grandes oportunidades de sempre estar melhorando as nossas condições. Prestem atenção, dentro de cada um, o que te incomoda? O que te fere? O que te aborrece? E procure entender por que será, né? E se trate você mesmo. Eu falei para uma amiga uma vez, falei assim, ó, você tem uma personalidade sua que está te aborrecendo. Você trate ela, você sozinha. Como assim? Tá. Então, ela, toda vez que falava com a filha, que mora fora, ela se aborrecia. Eu falei, ó, você fala assim, aqui, mãe, vai falar com a sua filha tranquila. Se for ofendida, esquece, deixa pra lá, passa reto. Aprenda a ouvir sem revidar. É difícil? Muito difícil. Mas é possível? É possível. Aí ela disse que ligava para a filha, antes ela se preparava. Bom, vou ter que fazer alguma coisa. E ela falava, conversava, tal, ou seja, ela não revidava mais, ela ficou meia mole. Mas foi ótimo. Porque ela resolveu aquela história de toda vez ficar brigando com a menina, que já estava longe. E a menina briga com ela briga com a menina, fica uma história que não acaba. Então ela própria foi se educando para poder ter um diálogo mais tranquilo. É uma reforma. É uma reforma, não é? Então procure entender o que eu tenho de errado, o que eu não consigo melhorar em mim, para poder trabalhar isso. Porque quem é que tem que trabalhar isso, gente? É o dono da história. Quem é o dono da história? Você, a gente, eu. Então não adianta falar, o outro me faz assim, o outro faz, problema dele. O seu problema é como lidar com a sua situação hoje, tá? Conheça-te a ti mesmo, é importante. Vamos falar um pouquinho das subpersonalidades, dessa de hoje, só para vocês conhecerem um pouquinho. Ó, geralmente, durante a captação psíquica, que é o quê? Geralmente, durante um trabalho mediúnico, estamos lá sentadinhos numa rodinha, fala-se o nome do indivíduo que está em tratamento, o indivíduo não está presente, mas fala-se o nome dele, o endereço, a história.
o médium vai tendo uma captação daquilo, com a ajuda dos mentores da casa, do seu mentor individual ou coletivo, enfim. Essa captação psíquica é o que você vai percebendo daquele caso. O caso é aberto, então a gente fala assim, quando o caso é aberto é porque você está podendo observar aquilo que o caso oferece. Você tem acesso, por isso que está aberto. Algum acesso. Nem sempre a gente tem um acesso livre, mas algum acesso a gente tem. Então você vai captando, cada médium tem uma sensibilidade diferente, portanto capta algumas coisas diferentes. No final todo mundo fala, a gente monta um quadro daquela história. Então você vai fazendo essa captação, ou nesse atendimento, e você vai percebendo que é uma subpersonalidade, é alguma coisa do hoje. Nós vamos notar que as queixas são sempre da atual existência. Ué, mas como? Se a pessoa não está nem presente? Ah, porque a gente trouxe a personalidade encarnada. E vamos conversar com ela. E ela fala do momento dela de hoje. Ela fala da existência atual. Ela se queixa dos familiares, da situação financeira, dos relacionamentos afetivos, do trabalho, das doenças, enfim, das coisas, das dificuldades do hoje. Então, você apresenta-se insatisfeito com a vida que leva. Então, esse é um diferencial entre a subpersonalidade e a personalidade múltipla. É o jeito que ela fala, do presente dela. Entendeu? Então, você sabe que aquela personalidade que está ali é a personalidade encarnada falando dos dramas da vida dela de hoje. Então, essa tem tudo a ver com hoje. Estas subpersonalidades ainda são representações autônomas, ou seja, elas se mandam, elas têm conhecimento do que elas estão fazendo, elas são totalmente independentes, tá? Com inconsciente, mas e que agem independente da vontade do dono, da pessoa, não? Criando divisões internas que passam a lutar umas contra as outras. A minha personalidade tem o trauma e não me deixa fazer nada porque eu tenho medo, porque aquilo me impede e aquilo, ou seja, faz um drama no seu dia. Você luta contra você mesmo toda vez que você tem uma situação de risco ou que lembra aquilo que você passou. Gente, isso é terrível. Por isso que hoje em dia nós temos muitas histórias disso aqui, ó. Bipolaridade, depressivo, síndrome do pânico, a pessoa luta com ela própria. Aí você fala assim, síndrome do pânico, a pessoa fala assim, eu tenho uma coisa, eu tenho um negócio aqui, me dá um troço aqui. Ó, a gente vai entender isso lá na aula de chakras depois. Eu tenho um buraco aqui, eu tenho nem respiro direito na hora da crise. É uma coisa, e você fala assim, mas o que? Aonde? Não tem um onde. Um lugar específico, não é aqui, é um buraco, ou seja, não tem um link fácil de um médico tratar. O médico trata, ele trata na última etapa, remédio para te manter mais sossegadinho um pouco, né? O médico é importante? É importante sim, mas não é só ele, e nem é só nós, tem que ter tudo, tem que ter aqui, tem que ter lá, tem que ter uma associação de disciplinas, vamos falar, multidisciplinar, oferecer várias saídas, várias formas de tratamento, porque o conjunto vai atuar melhor, né? Então, e aí vai criando alternâncias constantes de humor e de comportamento, que é bem a característica dos indivíduos de bipolaridade, né? Bom, as personalidades múltiplas, para a gente entender, aquelas lá dos nossos variados passados. Múltiplas são as personalidades construídas e vividas em outras existências, né? É o que você já viveu, tá? O seu conjunto de vivências. Representam e constituem o somatório de centenas de personalidades que existiram nas mais variadas épocas. Eu até acho que a gente até foi muito legalzinho com a gente, né? Porque você não imaginou se todas as suas encarnações você tivesse uma personalidade de ponta cabeça, hoje você ia nem viver direito, pelo amor de Deus, porque a somatória de centenas de personalidades, tomara que pelo menos umas boas dúzias dessas estejam em paz, né? É porque a gente não tem só o lado ruim, a gente tem os dois, né? Ainda bem, a nossa salvação. E aí, ó, você se vê de variadas formas, né? Então, a personalidade múltipla, elas são antigas, de outras vidas, vêm do inconsciente, não temos, portanto, facilidade de as reconhecer como companheiras da vida atual. Elas estão com a gente, mas você não sabe de onde vem aquela sua insatisfação, aquele seu medo, aquele seu trauma, porque você não tem conhecimento, porque não é de agora, é lá do teu passado. Porém, continua viva.
atuando no teu hoje. Entendeu? Durante o atendimento, podem ser confundidas com os obsessores. Pode, porque eles falam do passado, falam de coisas que já foram vividas. E aí você fala, bom, esse aí é alguém que viveu lá, que ele judiou lá no passado e está cobrando agora. A gente pode confundir, né? Bom, olha só. Do livro Conflitos Conscienciais, do Divaldo, ele fala o seguinte, ó, a consciência se compõe de personalidade física, lúcida, que dirige grosseiramente o corpo físico, nós agora. Também encontramos nesta composição as personalidades múltiplas e as subpersonalidades, que influenciam vigorosa, porém sutilmente, a personalidade física, você hoje. E estas, quando estão contra a proposta encarnatória, continuam ditando comportamentos e fazendo surgir sintomas, doenças, desarmonias e impulsos de toda a ordem. Certo? O ser humano é complicado. Não tem como escapar disso. O ser humano é um poço de encrenca. E aí, olha só. Senhor. Ó, não dá para ler, né, gente? Precisa apagar a luz lá fora, mas infelizmente não tem jeito. Ó, o medo, a raiva, a preguiça, o ciúme, a violência, o amor, a morte, as fugas psicológicas e tantos outros conflitos fazem parte do universo dessa joia de livro que nos é oferecido pela espiritualidade maior. É um livro que dá para a gente entender um pouco sobre isso, tá? Ó, diferencial entre subpersonalidade, personalidade múltipla e espíritos desencarnados durante os atendimentos, porque quando o médium recebe a entidade, você fala, e agora? É a pessoa que está vindo, a personalidade encarnada, é a sub, é a múltipla, é o obsessor, e agora? Fica aquele... Então, por isso que tem que ter a teoria, tem que saber que isso existe, tem que entender alguma coisa, e pelo menos na hora lá a gente tenta. E não é assim tão simples. Às vezes a gente fala assim, que é a personalidade de agora. O que vocês acham? Pergunta para os outros. Não, aí todo mundo meio que ajuda a confirmar. Não, é a personalidade dele. Não é, a gente também tem dúvida. Mas tem um diferencialzinho, ó. Isso aqui dá para a gente ter uma noção. É bem interessante até essa diferença. Nós sabemos que todo ser encarnado apresenta com o perispírito ligado na gente, né? Ao corpo físico por um apêndice conhecido como cordão de prata. A gente tem. Se você for em corpo astral, para o plano espiritual, quem está lá do outro lado fala assim, esse daí é um vivente. Por quê? Porque você vai com o seu cordão, que te liga ao corpo físico que está dormindo lá. Então, é facinho o povo reconhecer você. Porque nós, encarnados, temos esse cordão, o desenhinho ali, ó. Esse cordão de prata localiza-se na nuca, também ligam as subpersonalidades, a personalidade múltipla, ao corpo físico da qual pertence. Bom, claro, eu estou vivo, eu tenho o meu cordão, tudo que pertence a mim, minhas subpersonalidades ou minhas personalidades múltiplas estão comigo. Não sou o dono delas? Então está comigo. Tá. Essa diferença, então, nós temos. Sabemos que o desencarnado não tem o cordão de prata, certo? Não tem corpo físico, não tem nada que liga a ele. Assim, durante o atendimento ou da incorporação, o dirigente pode sugerir uma leve tração deste cordão, aqui atrás, tá? E o médium, como resposta, levará a cabeça um pouco para trás ou ele vai ter um certo desconforto, ele se mexe. Você chega atrás, você está com dúvida, quem que está conversando comigo aqui? É uma sub, é uma múltipla, é obsessor, não é obsessor? Na verdade, assim, é um obsessor, ou seja, uma pessoa desencarnada, ou tudo isso que está acontecendo aqui é do indivíduo? Aí, mentalmente, você puxa. Gente, puxa uma coisa invisível, tá bom? Você vai ali, você mentaliza que tem um cordão energético, dá uma puxadinha devagar, porque senão o cara vai... Aí você faz uma puxadinha, o médium dá uma... É incrível, mas acontece. Ele mexe. A primeira vez que eu fiz, eu falei... Assustei porque deu certo, né? Então, mas é uma forma de diferenciar. E aí, se fosse desencarnado, não mexeria, porque o desencarnado não tem essa ligação. Então, é um diferencial. É mais uma curiosidade para vocês. Ó, esses livros também falam sobre o assunto. Conflitos Conscienciais, do Godinho. Eu acho ele bem difícil. É bom estudar em grupo. Quem tiver... Ele está vendo aqui, ó, personalidades múltiplas e subpersonalidades. Ele fala muito sobre isso. Esse que eu falei do
do Divaldo, Conflitos Residenciais. Aqui o livro dos médiuns, né, gente? Isso aqui não dá para ser um trabalhador espírita sem ter uma noção que tem dentro desse livro, sem estudar esse livro, sem ler esse livro, sem ter de cabeceira esse livro. Vira e mexe, qualquer assunto, você fala, deixa eu ver o que o livro dos médiuns fala sobre isso. Vai lá. Né? Ah, olha, fala de sono. Deixa eu ver o que o livro dos médiuns fala sobre sono. Fala de médium que faz, sei lá, psicografia. Deixa eu ver o que o livro dos médiuns fala. É o básico, tá? Isso aqui é onde a gente começa tudo. Esse aqui também do Bacelli, ó, Egos em Conflitos, que são os nossos tantas personalidades, né? Faz parte lá dos nossos psiquismos escondidinho, certo? Aqui nós temos uma prancha, vamos falar assim. Ela tem aqui, ó, os corpos, os desenhinhos, os conteúdos que cada um tem, certo? As gavetinhas, que a gente chama de nível e subnível. Temos aqui, ó, os chakras, as glândulas, as cores. Gente, subdivide isso aqui. Uma aula só de corpo, se você quiser falar uma aula de cada corpo, tem assunto. Uma aula dos conteúdos dos corpos tem assunto. Uma aula só de chakra tem assunto. Uma aula só de cores tem assunto. Uma aula de glândulas relacionada com tudo isso tem assunto. Tem assunto que não acaba mais. Então, não dá para pensar que você tem folga durante o fim de semana. Não dá. Tem que ler, tem que estudar, tem que tentar fazer alguma coisa por você. Cresça. Aproveite essa história, essa oportunidade dessa encarnação. A nossa próxima aula, então, vai ser sobre chakras, tá? Que é a aula que vem. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Não quero saber de pergunta. Não quero saber de pergunta. Eu achei que até eu ia correr menos, mas é que eu começo, ninguém me segura e eu vou. Gente, pode perguntar que eu saio pela porta já. Não tem problema não. Deu para entender? É um assunto difícil, viu, gente? Não é assim, ó. Essa história das personalidades, eu acho muito interessante. Ela é muito esclarecedora e ela traz para a gente muitas assim resultados quando a gente trabalha com elas. E quando você está dentro de uma câmara e você trabalha, você fica encantado, porque o ser humano sem o corpo, ele abre a boca, ele traz tudo aquilo que está parado lá no fundo, ele põe para fora, ele não tem medo de falar. E aí ele chora, ele acusa, ele se acusa, ele fala, e você conhece exatamente aquilo que está escondido, porque frente a frente ele não fala muitas vezes. Claro, tem 1000 situações que é melhor calar a boca, mas ele tem vontade de falar. Então a gente vai ver chakras bloqueados, né, relacionado cada um com o seu setor. Nós vamos ver 1000 coisas que está tudo enrolado e que precisaria estar tudo alinhado, em equilíbrio, né? Trazendo o quê? Saúde, para você guiar direito esse caminhãozinho aí, esse corpo físico. Então o seu espírito, ele tem muitas condições de ter uma boa encarnação, sim. Mas a gente muitas vezes cria dificuldades. E às vezes a gente cria não porque cria simplesmente, porque não tem o conhecimento do que é legal para não criar as dificuldades. Por isso que estudar é importante. E eu vou falar uma coisa, não é só estudar espiritismo, é estudar como viver lá fora, estudar na sua área profissional, saber relacionar com o seu colega de trabalho, saber relacionar com o chefe, com o subchefe, com o amigo, com o vizinho, sabe? Se comportar de uma maneira bacana, bonita, sorrir mais, sabe? Tem gente que fecha a cara de dia, manhã, de tarde, de noite, para quê? Para que você afasta as pessoas? Ninguém quer ficar perto de você. Tem gente que só fala de doença. Você abre a boca, a pessoa fala, ai, porque hoje está doendo aqui, aí no outro dia está aqui, depois, ai, só fala disso. A pessoa se habitua a ser negativa. O que você acha que você atrai sendo negativo o tempo todo? Eu sei que lá fora está difícil. Estou desempregada há 4 meses, estou desempregada há 6 meses. A minha família é complicada. Gente, eu sei. Razões nós temos muitas para poder sermos pessoas às vezes fechadas, tristes, não é? Até depressivas. A gente tem razões. Mas, Senhor, lembra daquilo que eu falei? Deus não olhou para Maria Helena e falou assim, filhinha, é a sua vez, vai lá e se dane.
Quero que você aprenda tudo na marra. Você não, entendeu? Não tem isso. Não tem isso. Então você fala, meu Deus, se eu estou vivendo isso é porque eu tenho que aprender alguma coisa. O que eu tenho que aprender? O que eu não estou enxergando? O que está acontecendo comigo que eu não estou andando? Porque às vezes a gente briga com uma situação, fica dando murro no mesmo lugar anos. Não muda. Não deu para aprender que tem mudanças para acontecer? Ah, mas eu não sei. Pois é, vai lá na sua igreja, vai no seu centro, faz um tratamento, abre a sua cabeça, aprenda a se conhecer para conhecer o outro, para se comportar melhor. Gente, isso é possível. Sim, isso é possível. Vamos mudar. E a mudança é de dentro para fora. Não adianta falar, porque meu pai tem problema, eu faço isso. Porque a minha esposa faz isso para mim, eu faço... Tem uma historinha. Como eu tenho tempo, eu vou esticar. Até 10h30? Tem uma historinha que fala assim, você age ou reage? Diz que tinha 2 companheiros que todo dia passavam por uma praça, indo para o trabalho. E tinha lá uma banca de jornal. E o seu João, que era o dono da banca, vivia de cara amarrada. E o Zé, que vinha todo dia com o amigo, bom dia, seu João. Pegava o jornal, pegava o dinheiro. No outro dia, a mesma coisa. Bom dia, seu João. Aí o amigo falou assim, filho de Deus, mas você ainda continua cumprimentando o seu João, que ele nunca te responde. Aí ele virou para ele e falou assim, você age ou reage a essa situação? Eu estou agindo. A minha parte de cumprimentar o seu João, eu estou fazendo. Eu quero cumprimentar as pessoas. Não me importa se ele vai falar sim, se ele vai falar não, se ele vai abrir a cara, se ele vai abrir sorriso, se ele vai virar a cara. Não me interessa, isso é problema dele. Entendeu? O meu problema é estar sendo educadamente, naquele momento, e dizer, bom dia, seu João. Entendeu? Não reaja, porque se você reagir, o que você ia fazer? Ia lá com a mesma cara fechada que o outro faz para você, você vai fazer, vai ficar igual a ele. Bela porcaria. Não é? Então, você tem que agir. Haja, não fique reagindo, dando murro, brigando. Tá? Aí assim, a vida não sorri para mim. Aí você fica depressivo. Vai melhorar o quê? Vai melhorar o quê? Gente, estou depressivo porque estou numa situação ruim. Por favor, você tem uma ajuda para me dar? Pelo amor de Deus. Tem uma casa, algum lugar que eu possa ir e abrir a minha cabeça, ver o que está acontecendo comigo? Sabe? Gente, haja. Vai atrás, busque. É assim que a gente muda, tá? E tem essa bandeira, vou mudar, tá? E sempre que você perceber que alguém fala de algum defeito seu, presta atenção. Gente, eu nem estou percebendo isso, será que eu sou assim? Se alguém está enxergando, é porque eu sou, né? Você já viu falar, tem gente que fala assim, não, porque eu sou muito sincero. Eu sou sincero porque eu sou sincero, porque olha, comigo é assim. Eu já fico assim, bom, se você é sincero, você não precisa ficar falando, todo mundo vê. Então, se fica fazendo você enxergar uma coisa, é porque não é. Eu preciso fazer você ver, porque não sou. Entendeu? Então, cuidado com as coisas que fala. Entendeu? Você tem que fazer o outro enxergar uma coisa que você gostaria de ser, mas você não é. Mas você fica falando para o outro enxergar. Começa a falar muito, já entendi, não é nada disso. Né? E aí a gente vai aprendendo, então, não só a se conhecer, como a conhecer o outro. Gente, convivência é complicado mesmo. Mas dá para viver, dá para conviver. Né? Dá para ter saudade daquele encrenca que foi embora. Dá para ter. Porque por mais obstáculo que aconteça na nossa vida, eles são sempre ali para a gente virar água. Sabe o que é isso? Os obstáculos que estão colocados na nossa vida são experiências que a gente deve passar, aprender com elas e crescer. Mas eu sempre falo assim, vira água, gente, vira rio. O rio vem vindo. De repente tem uma rocha lá no meio. O que ele faz? Ele fica batendo? Fica batendo? O que ele faz? Tchum, e continua. Vira água, certo? É uma figura, mas é uma ideia. Vamos tentar, né? Soluciona aquilo que está na sua mão, o que não está na sua mão engole, né? O que não está na sua mão aceite, mas não se machuque, siga. É difícil? Mas dá para aprender. Se dá, claro que dá, não é? Muito obrigada a todos. Vamos almoçar mais cedo, acabamos 10 minutos.